Didi, senhoras e senhores! Eu sou o Diogo Braga, Didi Braguinha, e hoje, como sempre, convidados incríveis para compensar a idiotice do host. Senhoras e senhores, ao meu lado direito, recebam ele, Gruntar! Olá, pessoal! Realmente passou rápido, mas foi esquisito. Tamo aí, vamos dar essa moral, falar um pouquinho sobre os jogos. Vamos que vamos. Eu avisei que ia ser vergonhoso o começo. Eu avisei. Olha só, é ele mesmo, é o Gruntar TV, olha só. E aqui do outro lado esquerdo, um cara que é um monstro lendário da internet do RPG. Senhoras e senhores, Azecos! Fala, galera, beleza? Eu tô ainda impressionado aqui com essa introdução animada do Didi. Eu tô meio que me perguntando o que tá acontecendo aqui, o que vai acontecer a partir de agora. Porra, nem eu sei, cara, nem eu sei. Esse é o resumo da minha vida. O que tá acontecendo? Minha mulher pergunta todo dia quando acorda. O que tá acontecendo? Eu falei, não sei. Cara, mas olha só, caraca, hoje tá incrível. Ó, primeiro de tudo, quero falar que sou fã pra caralho de vocês. Todos os jobs que vocês fazem, tanto na parte do RPG quanto fora. O Azecos é um cara que eu acompanho há muito tempo, maluco. Há muito tempo. O Azecos, ele teve uma época que ele era um coach motivacional de RPG pra mim, cara. Era impressionante, cara. Eu assisti uma palestra tua, Zecos, e assisti algumas vezes essa palestra no aquele World RPG Fest. Acho que foi quando o Ian Livingstone foi. Você fez uma palestra irada falando sobre RPG, mega motivacional, puta maneira pra caralho. E eu lembro que na época, isso foi acho que em 2011, foi isso? 2011? Uma que eu tenho no YouTube foi em 2016, e eu fiz uma outra também na World RPG Fest em 2017, mas essa a gente acabou não gravando. Porra, não, mas eu acho que é uma palestra mais antiga, cara. Não, então não é 2011, 2000. Cara, engraçado, tu tava muito novo, Zé. Tu tava muito novo, cara, na palestra que eu vi tu fazer. Muito obrigado. Mas, assim, a época em que eu era muito novo já passou há muito tempo, tá? Em 2011 eu já não era muito novo. Bem, mas devo dizer que naquela época tu tava mais rechonchudo, não que seja um problema. Hoje tu tá physical total, tá physical todo malhadão aí, porra, bração gigante, falando, porra, mano, queria estar só com 50% dessa motivação aí, maluco, e tá foda. Muito bem, muito bem. Ô Azecos, eu vou começar aqui pela faixa etária, e não quero falar que você é idoso, mas você tem a vantagem de ter mais tempo, mais experiência. Você teve mais tempo pra acumular XP, né? Então, por favor, primeiro se apresente um pouquinho, falando de onde você vem, quais suas origens, assim, no mundo da RPG, e depois a gente cai pro papo pra pauta. Azecos, né? O meu nick é uma conjunção de pedaços de dois sobrenomes meus. Acabei sem criatividade pra criar nick e inventei um negócio que acabou saindo um nick único. Eu comecei a jogar RPG em 1990, numa época que RPG era um negócio quase que um culto, né? A gente não sabia direito quem fazia parte desse culto. É uma era pré-internet, então a gente tinha uma dificuldade de encontrar pessoas que já jogassem, porque não tinha muito como achar, né? Era meio que um exercício de ir investigando em grupos de amigos pra ver quem jogava, quem não jogava. Não, e não só achar pessoas, né? Achar também os livros, porque, se eu não me engano, em 1990, você tava ali no meio ou final da época da Xerox, né? Exatamente. Meu primeiro livro de RPG foi uma Xerox do livro do jogador do D&D Caixa Vermelha. Oh, né? Porra! Caraca! O D&D básico Caixa Vermelha, que era uma reedição do D&D original lá dos anos 70. E eu, né, comecei a jogar com um grupo de amigos da escola, depois a gente mudou pra AD&D. Um dos meus programas, na época, era ir no centro do Rio, eu morava no Rio na época, ia pro centro pra ver o que tinha chegado de livro importado. Então, era uma baita de uma viagem. Tem alguma editora específica lá? Alguma livraria específica? Tinha uma loja da Devir, naquela época, já no Rio, e tinha principalmente a livraria Leonardo da Vinci, que fica na Avenida Rio Branco, e ela chegou a quase fechar. Eu, né, acompanhei isso meio de longe, ela quase fechou há uns anos atrás, mas teve, não sei se uma espécie de financiamento coletivo, alguma coisa do tipo, e ela permaneceu aberta, mas era uma livraria especializada em livros importados. Então, eu fazia uma raid com alguns amigos e a gente ia lá ver
o que tinha chegado, e chegava coisa muito espaçada, né? Uma hora era um livro de GURPS, era um suplemento de D&D, era um suplemento de Gamma World, então era bem espaçado, não tinha muita lógica nas coisas que chegavam na loja. Não, e lembrando que em 90, nessa época, a gente não tinha quase nada lançado em português, se eu não me engano, cara. Acho que não tinha D&D, não tinha nada ainda em português. Na verdade, não tinha nada. Quando os primeiros jogos começaram a surgir em português, eu lembro de Tagmar, que foi um dos primeiros, teve o Desafio dos Bandeirantes. Vamos falar sobre isso. Isso já foi mais ou menos meado dos anos 90, lá no início, né? É nos anos 90 que surge a Dragão Brasil também, mas quando eu comecei a jogar, foi início de 1990, a gente não tinha nada em português. E parte do que eu aprendi de inglês nessa época veio de RPG, veio de eu ter que sentar com um livro de regra, com dicionário do lado, dicionário em papel, lembra, uma era pré-internet, e ir lendo o livro, tentando entender, olhando no dicionário. Então era muita vontade de jogar RPG pelo trabalho todo que dava. E eu, enfim, comecei a jogar nos anos 90, eu tive momentos onde eu joguei mais, joguei menos ou não joguei nada. Joguei já um bocado aí ao longo do tempo, e vou passar a palavra pro Gruntar, que eu já falei muito. Não, tranquilo. Pô, e você, Gruntar, começou como? Veio de onde? Não, eu ia falar, cara, metade do programa eu nem me apresentei ainda, pô. Roseacos fala pra caceta, maluco. Relaxa, porra, tem que falar dessa porra. Relaxa, tô zoeira. Fala, galera, eu sou o Gruntar, quem não me conhece, eu sou narrador de esportes e a gente faz muita coisa de RPG também na internet. Começou totalmente por acaso, mas agora é um negócio importante que eu gosto muito de fazer e eu acho que a galera curte também, então ficou esse lado do RPG na internet, né? Eu não jogo RPG há tanto tempo quanto o Azeacos, mas um pouquinho lá longe também. Eu comecei em 93, 94, não sei mais exatamente agora qual o ano. Comecei com D&D segunda edição, já era a segunda edição do D&D, e eu fiquei falando aqui, mas não era aquela Bárbaras e Magias, a loja lá no centro, cara? Bem, a Gibiteria e Bárbaras Magias. Tinha essa, eu lembro que eu ia lá também. Mas eu acho que ela surge depois, ela surge mais ou menos nessa época aí. Nessa época não tinha esse negócio de comprar dado, comprar RPG em qualquer lugar e tal, você tinha que ir na loja especializada mesmo, senão você não conseguia essas paradas, né? E eram pouquíssimas, né, cara? Eu lembro que um dos locais que eu frequentava, não necessariamente pelo RPG, mas por miniatura, entre outras coisas, era a Hobbilândia, cara, lá no edifício central. Isso, eu ia na Bárbaras e Magias e na Hobbilândia, ficava uma no segundo andar, uma no terceiro, ou alguma coisa assim. A galera do Rio das Antigas vai lembrar disso daí. Mas você, além de você ser um RPGeiro de carteirinha agora na internet também, Gruta, você é narrador de esportes. Isso, eu comecei no início, em 2010, no final de 2010 eu comecei a fazer vídeo pro YouTube, em 2011 eu comecei a narrar StarCraft 2, um pouco depois eu comecei a narrar League of Legends, e de lá pra cá eu narrei muita coisa de StarCraft, de League of Legends, de tudo quanto é jogo que você pode imaginar aí eu já narrei, e hoje em dia eu narro o CBLOL, né? Tô narrando o CBLOL, comecei esse ano, eu fazia o Circuito Desafiantes, e esse ano eu comecei a narrar o CBLOL. Olha esse aí, lado aí porra. de esporte. Na verdade, a minha profissão principal é narrador de esporte, narrador do CBLOL agora, né? A tua profissão é narrador, né? Isso. Porque você também é narrador de RPG. Tu tá na internet aí narrando RPG pra todo mundo, pô. Justo. É narração o tempo todo. Você vê que é tão bom quando você vê o cara que encontra realmente a sua profissão, né? O cara, ele é narrador. Eu sou narrador, tá aí. Pronto, acabou. Mas ó, a parada hoje a gente vai bater um papo com esses dois caras fantásticos do meio do RPG. Vamos falar sobre os RPGs favoritos de todos os tempos, do fundo do nosso coração, cara. Aqueles que a gente adora. E aí vale tudo. Vale pegar coisa indie, vale pegar parada antigaça, vale pegar, um que eu joguei na casa do meu primo, que foi o amigo do vizinho, da tia dele, que é a prima dele que criou. E, vale tudo. O que você quiser trazer, a gente vai bater um papo sobre esses RPGs que construíram o nosso amor pelo hobby maravilhoso. Mas muito bem, vamos para a pauta que interessa. Hoje nós vamos falar dos nossos jogos favoritos de todos os tempos, como eu já mencionei aqui. Vamos trazer aquela coisa das antigas ou aquela coisa mais recente que marcou o coração. Tem aquele espacinho, aquele que você não vai passar pra frente e nunca vender jamais. Não sei se vocês são de vender ou não RPG, mas vamos começar. Zecão, o que tu traz pra gente aí? O seu jogo, assim, que tu fala, meu irmão, esse aqui é um dos meus jogos favoritos de todo, meu sistema favorito de todos os tempos. Sou muito suspeito pra falar, porque como eu comecei jogando Dungeons and Dragons e joguei um monte de edições,
coisa, eu só não joguei D&D 4ª edição, então eu joguei o básico, joguei AD&D 2ª edição, joguei 3ª edição, 3.5 e 5ª edição, então D&D tem um cantinho especial no meu coração. Fantasia medieval é um negócio que eu curto muito, né? Não só joguei, como li algumas coisas de fantasia medieval na adolescência, né? Senhor dos Anéis e Hobbit, a saga de Dragonlance. Eu era um colecionador fanático de Conan, da Espada Selvagem de Conan. Porra, legal. Então, tudo que era relacionado à fantasia medieval eu curtia. Mas pensando aqui, cara, tem um sistema que eu joguei lá nos anos 90 que eu tenho muita vontade de jogar de novo, que era o segundo sistema que eu tinha com o grupo que eu mestrava. Então eu tinha um grupo, a gente jogava AD&D na época, e quando a gente enchia um pouco o saco de jogar AD&D, a gente fazia one-shots de Marvel Super Heroes. Nossa que eram... senhora, caralho! Conhece? Porra, claro, cara. Marvel Super Heroes era animal, cara. Putz, cara, eu lembro que, quer dizer, se eu não me engano, eu posso estar enganado aqui, mas o Marvel Super Heroes, ele foi influência pro Tagmar, aquela tabela de críticos, se eu não tô errado. De críticos não, de rolamento e tal. Isso. Tinha uma tabela de rolagens, né, que você tinha um esquema visual, né, se era um acerto crítico, se era só um acerto normal, tinha umas faixas na tabela, ele tinha um sistema que era simples, era fácil de apresentar para novos jogadores e tinha a vantagem que todo mundo do meu grupo lia Marvel e quase todo mundo lia compulsivamente que nem eu. Pô, então, com certeza. Quando a gente, né, enchia o saco, tipo, não estamos afim de jogar D&D, vamos jogar Marvel, a gente fazia só one-shots e eu tinha um grupo que gostava muito de combate, então era só porrada. Então a gente fez alguns combates do tipo X-Men versus Magneto no centro de Nova York. Uou! E, né, fanático. Caraca, cara. X-Men contra Avengers, então se dividia o grupo em dois, era uma maneira da gente fazer PVP no nosso grupo também, né, que no AD&D eu meio que tentava evitar o PVP de acontecer, mas cara, era um shot de Marvel, vambora, e o pau quebra, e a gente se divertia horrores a tarde inteira, a galera ficava amarradaça, então é um sistema que eu joguei, eu gostava da Marvel, gostava muito de X-Men, eu era muito fã de X-Men, o grupo também, então a gente era um sistema que a gente gostava porque fugia do AD&D e se divertia pra caramba jogando. Totalmente, e eu lembro que no início da década de 90, Azecos, a gente tinha poucas variações de RPG que não fossem medievais, né? Então, pegar um Marvel Super Heroes, cara, puta, era absurdo. Eu sei, tem o GURPS Supers, né? Tinham outros sistemas lá que você até podia jogar, mas, cara, os X-Men nos anos 90, eles eram um símbolo pra gente no Brasil de muita parada, cara. Cara, você poder controlar um desses caras ou lutar contra um deles, lutar contra o mesmo vilão que o Wolverine lutava, cara. Do caralho, mano. Porra, eu lembro que era pessoal e físico pra mim, cara. Tipo assim, eu jogava RPG, sei lá, eu jogava o Tagmar, sentava pra jogar, porra, eu jogava lá, era o meu personagem. Quando eu jogava Marvel Super Heroes, cara, ele se tornava uma coisa pessoal. E eu lembro de estar jogando e na hora que o mestre tava narrando a aventura, eu tava em outro lugar e aquilo que ele tava descrevendo ia aparecendo na minha cabeça. Nos meus olhos eles enxergavam o que o mestre tava falando. De tão mongoloide e pessoal que era parada, cara. Era assustador. A definição de RPG aí, né, maluco? Isso aí. É isso aí. Ué. Eu não tive acesso ao Marvel Super Heroes nessa época, não fazia ideia, mas eu tinha o GURPS Supers, que você tá falando aí, que tinha em português, inclusive, né? Eu lembro que eu tinha o livro em português, era um livrão gigante do GURPS, assim, que era ruim até de guardar e carregar, mas era um livro enorme, e eu tinha o Super Hero. E eu lembro dessa parada que eu fiz uma campanha de Supers, que foi a primeira vez que eu fiz um jogador que traiu o grupo. Até tem rolado esse assunto na minha live, mas... Eu lembro disso aí, que um dos personagens fez um cara que tava manipulando ali o grupo e tal, e era maneiríssimo mesmo o Super Hero. O Marvel Super Heroes, ele foi um dos sistemas que eu só joguei graças a Xerox. Eu não lembro como eu acabei tendo acesso a uma Xerox, eu tirei Xerox de uma Xerox e a gente começou a jogar. Então, só pra ilustrar o quão difícil era a gente ter acesso a livro nessa época. Não, e Ezecos, todo o meu início de RPG, todo, ele foi pautado em
Xerox. E eu acho que eu só comecei a jogar com o livro oficial quando eu fui, se eu não me engano, na RPG Rio de 93. E aí, lá você tinha os stands da galera vendendo uma porrada de coisa. E eu lembro que quando eu fui, eu tava tão empolgado pra ir na RPG Rio, que eu fui pro meu avô. Falei, vô, eu vou num grande evento que eu adoro. Aí expliquei, meu avô cagou porque eu tava falando, mas ele sabia que era uma coisa importante pra mim. Ele falou, Diogo, toma aí 100 contos. Não sei se era 100 reais, o que era, na verdade, mas ele me deu, tipo, um valor maneiraço de grana, sabe? E eu, tipo, uou! E, cara, eu sempre fui fudido, eu nunca tive grana suficiente pra chegar e comprar gibi à vontade, nem essas porra. E aí, quando ele me deu essa grana, eu, caralho, enlouqueci. Quando eu cheguei na RPG Rio, tava aquele, puta, tinha tudo, cara. Eu podia comprar o que eu quisesse. Eu, caralho! E a partir daí, acho que foi 93 ou 94, a partir daí, o meu RPG deixou de ser um RPG encadernado da Xerox pra se tornar um RPG comprado. E sem contar também que no 93, 94, você já tinha mais coisas sendo vendida aqui, né? Porque no início dos anos 90, final dos anos 80, não tinha nada pra vender, não tinha nada. A gente teve o Tagmar, que foi lançado em 1991. Eu tenho, inclusive, a primeira edição dele, do Tagmar, impressa e tal. Puta, eu amo de paixão pra caralho, mais tarde eu falo. Mas, e o resto era Xerox, velho. Era tudo Xerox também, cara. Era uma época difícil pra jogar RPG, tu tinha que ser um desbravador, mano. Não, o D&D Caixa Vermelha, que foi o primeiro que eu comecei a jogar, eu falo Caixa Vermelha porque o D&D na época, ele não era um livro único com todas as regras de classes, né? A Caixa Vermelha era do level 1 a level 4. A Caixa Azul era do level 5 ao level 8. Então ele tinha uma divisão por níveis, então você não sabia. Se você não comprasse as 5 caixas, você não tinha acesso a todas as magias, a todas as perícias de classe. Então a Caixa Vermelha era a primeira. Eu acabei tirando uma Xerox, mas depois eu consegui comprar as 3 primeiras caixas do D&D. Mas eles eram mais fáceis de xerocar porque era capa mole. Eu joguei pouco tempo o D&D Caixa Vermelha, né? O D&D básico, e logo a gente mudou pro AD&D. O AD&D já era capa dura, com uma encadernação mais delicada, né? Não era com grampo, então não era, assim, na verdade eu não conhecia ninguém que tinha livro de AD&D que deixasse alguém xerocar, porque ia ter que abrir o livro, esgarçar o livro. Pode crer. Então, aí no AD&D eu não tive Xerox nenhuma, pelo menos dos livros básicos. Eu tenho um ou outro suplemento que eu tenho até hoje aqui de Xerox, mas no AD&D foi quando eu comecei realmente a colecionar os livros originais. Mas, Ozecos, quando você fala do Caixa Vermelha, eu lembro que a Grow, não sei se o Gruntar também lembra disso, a Grow lançou lembra daquela caixa com o dragão vermelho na capa, puta animal pra caralho? Era essa que tu comprou? Teve uma caixa, eu acho que essa da Grow não é exatamente a caixa que eu tinha. A caixa que eu tinha, ela tinha o tamanho de um livro de RPG normal, uma caixa de A4. Eu lembro que essa da Grow, se eu não tô enganado, era uma maior, que parecia mais uma caixa de board game. É essa? Era uma caixa de board game, com certeza. Essa era da Grow. A caixa vermelha, ela tinha mais ou menos o tamanho de uma folha de papel A4, pensando em termos de, né, largura e comprimento. Queria entrar num ponto sobre o X-Men, cara, sobre o Marvel Super Heroes, que você colocou, e aí queria que o Gruntar também me desse a opinião dele. Uma das paradas que são muito confusas, principalmente quando a gente é menor, é mais novo, né, adolescente, caralho, é o PVP, né? E eu não sei se você, mas, cara, a função do mestre quando você é moleque não é nem narrar aventura, é evitar que seus amigos saiam na porrada por causa de alguma divergência no jogo. O mestre, ele tenta evitar, mas sempre tem o ladrão, o ladino vai tentar fazer um pickpocket no amigo e tal, sempre dá aquela merda e não sei o quê. E quando você liberava, eu queria saber como é que era quando você liberava o PVP, cara, no Marvel Super Heroes. Tem aqueles filmes de Um Dia Sem Lei, sabe? Libera, tipo, abre os portões do apocalipse e os jogadores botam toda a selvageria pra fora. Era bom porque me ajudava na mesa de AD&D, porque os caras podiam fazer o que eles quisessem, né? Um contra o outro e então ficava um zoando o outro, um batia no outro. Tipo The Purge, né? Isso. 5 minutinhos sem perder a amizade, né? Isso. Caralho, 5 minutinhos de alegria. Como não era o personagem de coração que o cara criou, que ele fez backgrounds e tudo mais, era um personagem de HQ, então tá liberado, né? Pode deixar bater, pode apanhar, pode sacanear o amiguinho, que no fim do dia tá todo mundo ok. Mas você falou um negócio certo. Parte do meu trabalho nessa mesa que eu tinha era evitar um bater no outro, porque a galera tinha era eles com NPC, né? Era o grupo, era todo mundo moleque, né? Então
Então era entrar em taverna e arrumar confusão. Sempre tinha confusão em taverna. E um contra o outro. Quando não tinha NPC pra eles arrumarem confusão, eles começavam a arrumar confusão entre eles. Caraca, maravilhoso. E você, Gruntar? Eu acho que eu dei sorte nesse quesito, porque eu entendo, eu vi a galera que brigava dentro dos grupos, mas meus grupos, na época de moleque, nunca foram muito treteiros, assim, entre eles, não. Claro que tinha até aquela divergência, às vezes, de, sei lá, um cara que já não vai muito com a cara do outro na escola, e aí chegava dentro do jogo, eu ficava arrumando confusão, mas eu lembro só de um caso raro desse, assim, eu nunca tive que ficar cuidando muito dos players pra não tampar na porrada. É engraçado isso, velho, mas... Caralho. Olha, eu tenho uma história de uma mesa que a gente jogou que rolou uma violência rápida. Rolou um soco na cara meio rápido. Eu nunca consegui entender as pessoas quando partem pra agressão descontroladamente. Eu acho realmente que é a derrota do controle da psique sobre o corpo. Mas eu lembro que aconteceu uma parada, porque um dos caras era um reptiliano. Ele era muito, muito forte. Então ele começou a provocar o outro, dizendo que não, você não tem como me vencer, você não tem como me vencer. E aí eu não percebi como mestre que aquilo já não era mais uma disputa entre personagens. E já tinha passado pro pessoal. E aí ele falou, você não tem como me vencer, mas tipo, você não tem como me vencer no físico, no mundo real. E aí o cara deu um soco na cara do outro, sangrou o nariz dele. E o sangue escorreu e caiu na ficha. Cara, eu tenho essa ficha até hoje. Batalha, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi First Blood, mano. First Blood. Pode crer, cara. E, bicho, e na hora que sai o sangue, que o cara deu um soco, que o sangue espirrou e caiu na ficha, a galera parou, meio que tipo, caralho, o que aconteceu aqui? Eles se desculparam e nego olhou e eles falaram, caralho, a sua ficha tá irada! E ficou até hoje, cara. E ela era irada, porque ele pegava, ele mostrava a ficha, né? Qualquer pessoa que veio jogar com a gente, ele ia... Aqui, isso aqui é sangue de verdade. Isso aqui é sangue de verdade que caiu numa briga minha. Caralho! Virou uma parada foda. É o Bárbaro ostentando as suas cicatrizes de batalha. Pode crer. Esta aqui foi na batalha contra os 7 anões. Esta outra aqui foi... Caralho, pode crer, cara. E, Gruntar, o que você tem aí do fundo do seu coração guardado a 7 chaves? Qual é o seu sistema? Lembrando que o Azeco já falou aí do D&D, né? Falou que ele é suspeito do D&D. Acredito que todos nós aqui, o D&D, tenha essa carga. Porra, até porque foi o criador do RPG, né? De certa maneira. Mas eu trago o que você tem aí guardado a 7 chaves. Vamos fazer o seguinte. Como eu acho que D&D eventualmente vai dominar o papo, então vamos deixar o D&D pra depois. E aí eu vou trazer um outro jogo. Já falei um pouquinho do GURPS Supers, né? E de modo geral eu joguei bastante GURPS nessa época. Eu jogava medieval, fantasia medieval com D&D, mas todas as outras coisas eu jogava com Supers. Então eu joguei um pouco de Cyberpunk, joguei um pouco de GURPS, né? Joguei GURPS Cyberpunk, GURPS Supers, joguei GURPS na era moderna, assim, que na época, agora é passado, né? Mas na época era, sei lá, o pessoal era do FBI, aí fazia as investigações. Mas eu quero puxar um outro jogo, na verdade. Eu quero puxar Shadowrun, cara. Eu joguei muito Shadowrun. Caralho! Shadowrun, segunda edição ali, que tinha o livro, se eu não lembro qual editora que traduziu. Tinha um monte de erro de tradução, mas naquela época, nada disso importava. O jogo era maneiríssimo. Eu joguei muito Shadowrun, cara. Porra, que legal, E era uma variação pra mim, porque normalmente eu tava mestrando, e aí quando eu ia jogar, eu jogava Shadowrun com... Até um amigo que joga RPG com a gente na stream até hoje, que é o Dan, ele mestrava Shadowrun pra gente e, cara, me diverti muito jogando Shadowrun. Cara, e Shadowrun era maneiro. Eu lembro que eu fui conhecer Shadowrun e eu já jogava GURPS Cyberpunk, né? E o GURPS Cyberpunk, ele veio pro Brasil, teve uma polêmica muito maneira, principalmente quando a gente é moleque, né? Se eu não me engano, a CIA ou o Pentágono tentou frear o GURPS Cyberpunk porque eles descreveram um perkzinho, né? Um equipamento de camuflagem. Eles fizeram na descrição e essa descrição desse equipamento, ela se aproximava muito de um experimento, de um equipamento que eles estavam tentando reproduzir. Se eu não me engano, o Pentágono, assim, eu não lembro quem foi, eles estavam tentando barrar a publicação do Cyberpunk, dizendo que eles tinham roubado informações privilegiadas, cara. Olha isso. E cara, quando você é moleque, porra, eu andava com o GURPS Cyberpunk como se eu fosse um espião, maluco. É isso aí. Pá, eu ligava pro meu avô, vô, comprei um livro que tem coisas secretas da CIA. Eu vou calar a boca, seu nerd. Cara, mas o Shadowrun, ele foi maneiro porque eu jogava o Cyberpunk, como eu disse, né? E quando o Shadowrun chegou, cara, primeiro que as artes do Shadowrun, elas eram inacreditáveis. Sim. Eu tenho segunda edição aí e tal. Era uma parada que eu nunca tinha visto, cara. Eu nunca fui de ter D&D, sacolé? Então o D&D sempre teve o livro de monstro, o cara, ele sempre teve artes fabulosas. Mas eu não tinha essas paradas. O Shadowrun, maluco, ele trouxe esse futuro high-tech, sabe? Cyberpunk mesmo, com tecnologia, não sei o que, índios e magia
magia misturado com eletricidade e tal, não sei o que. Puta, cara, foi uma parada bizarra, cara. Eu achei realmente fabuloso. Joguei muito pouco, cara. Gostaria de ter jogado mais, né? A gente teve agora o lançamento, tem uns 2 anos, pela editora New Order, da 5ª edição, se eu não me engano. Isso. Né? Eu participei do trabalho deles, eu tenho aqui a 5ª edição. Ficou muito maneiro da New Order. A gente jogou até umas 2 séries no canal de Shadowrun. Não, a gente teve no meu canal, eu joguei, o Tar participou. Foi até o Salazar que mestrou, né? Uma foi o Salazar, a outra foi o Pug, né? A gente mestrou uma parceria com a New Order pro financiamento coletivo. Eu não cheguei a jogar nessa época, eu tinha o livro de Shadowrun 2ª edição, que é um livro que eu consegui, né? Eu troquei um livro meu de AD&D com outro cara de Shadowrun, tipo, olha, vamos, você me empresta esse livro, eu te empresto esse, e foi aquele livro que foi e nunca voltou. Eu tenho esse Shadowrun 2ª edição até hoje aqui, mas na época eu acabei não jogando, porque eu tava mestrando AD&D, mestrava Marvel, e ninguém do meu grupo queria mestrar. Eu falei, pô, cara, eu não vou meter a cara em mais um sistema aqui, então se ninguém quer mestrar pra mim, eu vou ficar aqui com esse livro de colecionador, mas vou deixar pra uma outra oportunidade. Acabei não jogando na época, mas eu tinha ficado impressionado com isso que você falou, né? Misturar bruxaria com hacker, com espionagem, com moto. Eu fiquei maluco com o sistema. É uma pena não ter conseguido jogar na época. E é engraçado que a gente falando disso agora, hoje, não parece tão espetacular assim, mas na época, velho, era um negócio sensacional. Isso foi, sei lá, em 97, quando eu jogava muito Shadowrun, talvez um pouco antes, até 95. Eu me perco, cara, né? Década de 90 eu me perco aí, não lembro direito o que era exatamente, qual lugar, mas era um negócio novíssimo, assim, completamente diferente. E a gente tá falando de uma época, a internet chegou no Brasil com mais força em 92, 93, né? A gente começou a ter internet de escada e o caralho perto dessa época aí. Então, assim, a gente tava num momento onde a internet era um cocô gigante, e aí, de repente, o cara lançou um livro de RPG onde você é um hacker, que você conecta um fio na parede e você hackeia um caixa eletrônico, pega o teu dinheiro e entra na sua moto voadora. Tipo, uou! Sacolé. Era inacreditável, cara. Era intercomunicadores, puta, drones. Caralho, cara, é surreal, assim, surreal. Era realmente, pra mim, foi o GURPS Cyberpunk e o Shadowrun realmente foram pontos de, tipo, visão do futuro animais, assim, de eu poder ser, sabe, tipo, o Decker do Blade Runner, sabe? Tipo, era animal, cara, maneiríssimo, assim. Você acha que o que te levou a gostar do Shadowrun foi mais o sistema de regras ou foi mais essa possibilidade de entrar nesse universo diferente do fantasia medieval? O que foi? Não, eu acho que o sistema de regras, cara. Porque era muito acostumado com o D&D e com o GURPS, e o Shadowrun era completamente diferente, era esquema de D6. O GURPS era D6 também, mas o D6 do Shadowrun era diferente. E eu lembro que tinha, por exemplo, você tinha uma metralhadora, só que a metralhadora você podia dar um tiro só, você podia dar uma rajada com 3, ou você podia dar uma rajada contínua. Então, assim, era muita variação. E fazia muita diferença na hora do combate, entendeu? Dependendo da situação, você tinha que dar um tiro só, dependendo da situação, você tinha que largar o dedo, e essas coisas assim, eu acho que era bem completo. Por mais que talvez tivesse alguns problemas, mas pra mim, pra gente jogando, era muito, muito maneiro, cara. E a gente teve umas situações épicas, assim, jogando. Eu mestrei um pouco de Shadowrun também. Tinha um amigo meu que a gente fez um negócio de guerra e tal, e aí ele queria roubar um tanque. Ele falou assim, quero roubar um tanque! Um tanque do exército, tipo isso. O Gerel, um amigo nosso, abração pra ele. E foi umas paradas épicas, assim, sabe? Eu quero roubar um tanque! Tá? A gente ficou a aventura inteira tirando saco. Falei, cara, quer dizer, eu vou deixar esse maluco roubar um tanque. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que você tem uma experiência de alguém que roubou um tanque. Eu nunca parei pra pensar nisso e agora me veio. O tanque você liga com a chave, tipo carro? Ou é no controle, ou é um botão, uma alavanca? Como é que liga um tanque? Puta, maluco, sei lá, cara. Eu roubou um tanque. Azecos, você que tem mais experiência de vida, como é que se liga um tanque, cara? Cara, eu acho que é chave, sim, mano. Mas não sei. Deve ser chave, uma alavanca, sei lá. Depende do tanque que nós estamos falando. Nós estamos falando de um tanque atual ou um tanque de Cyberpunk? Eu acho que tem diferença. Pode crer. Total. Se o mestre quer facilitar a vida, era só uma chave. Se ele quer dificultar, ia ser, por exemplo, o DNA. O cara tem que botar o polegar, vai escanear a impressão digital, vai medir o suor do cara, vai pegar o DNA do cara. Aí o mestre pode inventar. Porra, mas se eu fizesse isso, o cara só ia ter que trazer a cabeça do maluco, do motorista do tanque. Era isso que ia acontecer. Ia trazer a cabeça do maluco, pingar o sangue lá e pronto. Olha, eu acho que se for chave mesmo, deve ser uma enrolação pra caralho. Imagina só, você tá lá no quartel, na base de tanques, tem 170 tanques. Maluco, tu tem que ter 170 chaves penduradas na parede pra você. E a galera fudeu o ataque, todo mundo pro seu tanque. Aí vai cada um pegando a sua chave lá, puta.
Sei lá, se eu fosse general, eu ia botar, meu irmão, é só ligar essa porra e sair. Quem é que vai roubar um tanque, tirando os amigos do Brutar? Porra, ninguém. Você não vai estacionar o tanque na rua, vai trancar ele e botar a chave no bolso, né? Pode crer, cara. Deixa eu ir ali na loja ali, tranca o tanque, liga o alarme, e vai embora. Tem que tomar cuidado pra não deixar a janela aberta, mano. Pelo menos você não vai ter dúvida que o nego não vai tentar te roubar, né? Dentro do carro, né? Vai ser bem mais seguro. Cara, eu lembro uma parada de futurista, eu não lembro agora se foi no Shadowrun ou se foi no Cyberpunk, que a gente tentou criar o conceito, né? Pegou o conceito do tapete voador e a gente tentou fazer isso. Então tinha um cara que era engenheiro eletrônico e ele tentou construir um tapete voador. E a ideia do tapete voador era que ele ficasse vinculado às botas de um dos players pra que ele pudesse meio que surfar, sacolé? Com o tapete. E aí ele não era uma prancha porque ele queria levar a galera. E ao mesmo tempo, assim, o cara, ele deixava a galera no topo dos prédios, saía voando, isso aqui, dava tiro, trocava tiro, pulava do tapete e caía no ar, pegava a tua parada, depois ele voltava pro tapete, o tapete voltava pro pé dele. E foi uma parada maneiríssima. Só que ele tinha que fazer teste pra construir o tapete, né? E aí ele falhou miseravelmente no no diversos testes de engenharia. E eu não falei pra ele que ele tinha falhado. Ele ia ter que descobrir na hora, né? E aí no primeiro voo dele, meio que Duende Verde, quando o tapete ejetou, começou a subir, a conexão entre a bota e o tapete foi mal feita. Então ele não conseguiu se prender. Então, o tapete, meteu a terceira e embalou, ele ficou pra trás, ele caiu do alto do prédio lá, foi muito maneiro, cara. Ainda tinha essas paradas que eu achava maneiro, tanto no Shadowrun quanto no GURPS Cyberpunk, que era a possibilidade de você criar engenhocas, né? É diferente, né, de você estar no D&D, né? Muito diferente. O mundo tecnológico abre possibilidades que numa fantasia medieval você não tem, né? Isso é que me chamou a atenção no Shadowrun na época, né? Você ter regras específicas pra hackear terminais, hackear centrais. Então isso, pra quem só jogava, eu só jogava Marvel e AD&D na época. Então poder ter esse tipo de possibilidade, eu fiquei bem impressionado. Legal que teve uma diferença grande do Shadowrun da segunda edição, que é das antigas, pra essa da quinta agora. Eu não peguei as edições do meio, né? Mas é que naquela época era internet de escada, era um negócio muito difícil, complicado. E hoje em dia tem Wi-Fi sinistro. Você imagina no futuro como é que é esse Wi-Fi, né? E aí muda muito. Antigamente tinha a questão de pro mestre, eu pelo menos usava muito isso, os personagens queriam hackear alguma coisa, eu falava que o cara, nossa, tem que acessar o terminal X. E o terminal X, os caras tinham que invadir a empresa pra chegar lá, era mó merda, né? Então fazia aventuras baseadas nisso. E aí, na quinta edição, como você tem um acesso muito mais fácil à rede, à internet, você muda um pouquinho o tom das aventuras por conta disso, né? Não, e fora, por mais que o cara tente isolar um terminal que não tem conexão com a internet para armazenar as informações, se ele quiser fazer isso, ok, você vai, aciona seus 1000 drones que você tem, e os seus drones vão lá e hackeiam a parada e você continua a 1 km de distância, tipo, controlando os bichos, assim. Realmente é muito maneiro. Deixa eu dar o meu favorito aqui de todos os tempos, do fundo do meu coração, cara. Eu não tenho como não trazer pra essa mesa o primeiro RPG brasileiro aqui, que já mencionamos ele, que foi o Tagmar. Mas o Tagmar, ele foi o responsável pelo meu tempo de hobby, cara. O Tagmar, eu tenho uma campanha de Tagmar que ela ficou ativa por quase 15 anos. Louco. Foi, cara, a gente jogando, eram 3 jogadores fixos e 2 que eventualmente jogavam, mais 2 que eventualmente participavam. E era uma aventura com a galera do prédio. Na verdade tinham mais 5 pessoas que eventualmente participavam. E naquela época era difícil jogar com menina, cara. Não tinha muita menina, eu pelo menos não conhecia no meu círculo de amizade meninas que gostassem assim de jogar, que tinham aquela dedicação e vontade e tal. E lá no prédio a gente conseguiu que uma das meninas ficasse amarradaça. Então, eventualmente, ela participava. Não era sempre, não. Mas, eventualmente, ela participava. E era muito maneiro que, quando ela participava, dava outros ares pra aventura. Você tinha uma outra pegada, outra visão, completamente diferente. A gente era meio bitoladão, sabe? Era tipo, porrada. E ela ia, tipo, via um grupo de pessoas que cercavam a caravana na estrada. Ela, nós queremos as mercadorias. Aí a gente já sacava a espada dela. Por quê? Não sei por quê. Os caras estão roubando. Não, calma. Vai que eles querem uma parada. A gente pode tentar achar o meio do caminho aqui. É de caralho. Era tipo a voz da razão, sabe? Mega sensata. E de caralho, realmente, cara, mulher amadurece muito mais cedo que o homem mesmo, cara. A gente já ficou loucaço pra sair na porrada. E o Tagmar, cara, ele, como a gente mencionou, ele teve uma influência não sei se objetivamente, mas ele era muito parecido com o sistema de tabelas do
Marvel Super Heroes, né? Você tinha umas tabelas visuais pra rolagem do D20, você jogava com D20 com D10, era um sistema mega simples, mega simples, né? Você quer acertar, você rola um D20, vai na coluna da sua tabela de habilidade lá, eu ataco com a espada de mão e meia na coluna 7. Aí se você tirar tantos números, você vai vendo na tabela o que você acerta. E tem um acerto mais simples, que dá 25% de dano, um acerto moderado, que dá 50% de dano, um acerto de 75%, que é um acerto difícil, e o crítico, que você tirava 20 e você acertava, tinha uma tabela específica. E, cara, as porradarias, elas aconteciam tão rápidas, era uma parada tão simples perto, por exemplo, do GURPS, saca? Você simplesmente chegava, rolava o dado, porrada e acabou. Puf, acabou. Não tinha ataco, não tinha, sabe? Era isso, foi. Você cruzava a tabela e tava o resultado. Cara, a gente jogou tanto. Eu tenho um carinho tão grande pelo Tagmar, cara. Eu tenho uma parada que é meio até muito mais emocional do que racional, assim. O meu personagem, que era o William Wallace na época, que é esse personagem que fez essa campanha de quase 15 anos, apesar de terem sido 15 anos, ele ficou no nível 8. Foi o máximo que ele conseguiu chegar. Ele não evoluiu tanto, assim, não chegou no nível épico, nível Deus, nada dessas porra. Ele parou por lá. E, cara, eu tenho muito a agradecer a galera que fez o Tagmar, porque foi o que me sustentou no RPG durante anos e anos e anos. Tem os livros até hoje, tem milhares de tabelas, os complementos, as aventuras, tem tudo. E acho a arte, cara, é um ponto pra se falar do Tagmar. Era uma arte meio pulp, cara. Não tem muito tempo pra atualizar o Tagmar, né? Eles começaram uma campanha de OGL, né, se não me engano, acho que é isso, que é Open Game License, onde você pode baixar, você pode imprimir se você quiser, você pode jogar, você só não pode vender o sistema. Então eles agora estão na terceira era do Tagmar, estão lançando o Tagmar 3 nesse mesmo formato, se eu não me engano. Tem tempo que eu não acompanho, cara. É engraçado, eu não tive contato com o Tagmar, cara. Eu não sei te explicar porquê, sabia que existia, mas eu não tive contato com o Tagmar. Exato. Também. Cara, sabe por que eu tive muito contato, eu acho eu? O Tagmar, ele era um sistema 100% em português. E o inglês, pra mim, sempre foi uma barreira. Não quando eu jogasse D&D com os amigos, etc. Jogava. Mas quando eu tive a possibilidade de pegar o Tagmar, eu comprei o Tagmar em 91, no lançamento dele, cara. Eu tava lá e comprei o Tagmar em 91. Então, tipo, quando eu comprei, foi o primeiro livro de RPG que eu devorei. Que eu tinha acesso a tudo, eu podia entender o que tava acontecendo. Eu chegava e explicava as regras, saca? Então, foi pra mim um turning point, assim, sabe? Eu realmente consegui dar asas à minha imaginação, porque quando eu jogava com a galera, eu nunca mestrava porque eu não sabia as regras. Eu não tinha os livros pra ler, eu não conseguia ler os livros em inglês e tal, então eu não tinha esse acesso a essas paradas. E no Tagmar não, no Tagmar era tipo, agora voa, bruxão, vambora, moleque, porra, agora cria tuas aventuras aí, caralho. Então isso foi muito marcante pra mim, saca? Essa questão da língua, cara. Chegou a jogar Tagmar, ou Azecos? Não, cara, não cheguei a jogar, também não lembro direito por quê, mas eu lembro que foi um movimento bem bacana, né? Conheci pessoas que jogavam e justamente por causa dessa barreira do idioma. Eu lembro que tinha, né? Eu acabei depois de um tempo conhecendo outras pessoas que jogavam a D&D também, e era interessante que de vez em quando, conversando com pessoas de outros grupos ou com outros mestres, a gente tinha visões bem diferentes de como uma determinada regra funcionava, porque como ninguém era fluente, cada um acabou interpretando a regra de um jeito. Maneiro. E por exemplo, um mestre ensinava ao outro que também não sabia inglês direito, então meio que as mesas tinham algumas regras que eram da casa, mas que a gente achava que era original. E o Tagmar, de certa forma, tinha essa, né, a tradição oral na preparação, no treinamento de novos mestres. E o Tagmar possibilitou o pessoal jogar em português. Então eu conhecia grupos que pararam de jogar D&D, passaram a jogar Tagmar, porque todo mundo ia poder entender as regras direito, não ia ficar esse debate se hoje, né, quando a gente fala de regra de D&D, antes de ter a tradução, já tinha divergência, né, a gente tentando entender o que uma regra quer dizer ou não quer dizer, e com todo o cuidado que os game designers têm na descrição de regras depois de décadas de experiência, imagina lá nos anos 90, né, então tinha muita regra da D&D que era obscura, descrição de magia era nossa, virava debates infinitos na mesa, porque a descrição não era bem feita e a galera não entendia inglês direito, então era uma confusão. Então o Tagmar é bacana porque possibilitou mais pessoas terem acesso de uma forma mais correta, mais
mais organizada ao sistema. Não, e Tagmar teve uma revolução importante que o Tagmar fez, que foi compilar todas as regras num livro só. Então, quando o Tagmar lançou, primeiro que ele sofreu um pouquinho de preconceito no lançamento dele, porque a galera ficava comparando direto ele, falando que era uma cópia de D&D. Ah, essa cópia de D&D, essa cópia de D&D, essa cópia de D&D. Ele não é uma cópia de D&D. É óbvio que você vai estar falando de RPG, tem como você não falar de D&D. O D&D foi, né, o primeiro de todos, né? Mas ele, pra mim, pelo menos, eu não acho realmente que ele seja uma cópia de D&D. Até faço mais comparação com Marvel Super Hero do que com Dungeons & Dragons. Mas o lance era, o D&D nessa época, ele vinha completamente separado. Você tinha o MERPs, que era aquele Middle-earth Roleplay. Middle-earth Roleplay. Era dos Seus Anéis. Eu joguei um pouco de MERP. Pois é, e o MERP, ele era um RPG que era uma compilação de um outro RPG, que era aquele... Caralho, Chainmail não. Holy Master. Holy Master. Porra, o Holy Master era um inferno. O Holy Master era 1 milhão de compêndios, era 1 milhão de livros, cara, que você tinha que carregar e o caralho. E o MERP, ele foi uma tentativa da mesma editora de compilar aquelas regras com menos coisa, né? Botar, tipo, juntar as paradas e tal, deixar ele mais simples. Então já foi uma compilação. Eu lembro que eu joguei... Puta, eu nem toquei direito no Holy Master e no MERP eu já joguei mais. Mas era muita parada pra ler. Era muita coisa, muito separado, tinha que ter muito material. Quando o Tagmar me chega, você tinha o D&D com livros separados, você tinha o MERP, você tinha o Holy Master, todos eles com os livros separados. E aí o Tagmar lança no Brasil, como quem não quer lá, e bota um livrinho só. Pequenininho lá, pequenininho não, né? A4, normal. Puta, com tudo ali. Você tinha magia, você tinha a criação de personagem, você tinha a geografia, você tinha o cenário, tudo. Tava tudo ali. Puta, foi... do caralho, cara. Foi uma evolução pra... Porra, cara, foi foda. E sem contar no detalhe, o último detalhe que eu tenho pra falar sobre o Tagmar, que eu tenho várias coisas pra falar sobre o Tagmar, mas acho que pra esse episódio é a arte do Tagmar. A arte do Tagmar, ela é de uma preciosidade, cara. Porque eu não sei quanta grana tinha a GSA. A GSA foi a editora que lançou o Tagmar. Cara, os artistas que ilustraram o Tagmar tinha artes que eram fenomenais. A arte da capa é um dragão, maluco. Animal. Mega bem desenhado, tá maneiríssimo e tal. Aí você abre a primeira página, a segunda página, tem um pequenino, que é um hobbit, né? Tem um hobbit desenhado. Maluco, erro. Tá com erro de... perspectiva, erro de proporção das paradas. Tu fala, caralho, que merda é essa, cara? E aí na página seguinte tem um puta desenho foda, cara. E aí logo depois vem um desenho merdaço. Então, tipo, ele tinha uma vibe mega cult, porque ele aceitava diversos estilos ali. E tipo, pra compor aquela mensagem que eles queriam passar. Eu adoro isso, eu tenho até hoje. Eu tenho imagem do Tagmar enquadrada, cara. Em quadro. De tão fã que eu sou dessa porra, de algumas artes do Tagmar. Puta, eu acho maravilhoso, assim. Tagmar realmente, pra mim, é o sistema que eu tenho guardado no fundo do peito, assim. E, puta, um dia eu quero jogar de novo a primeira edição com calma, botar na mesa, fazer uma campanha maneira, só pra matar a saudade dessa época fabulosa do Tagmar, cara. Mas olha, já estamos aqui nos momentos finais deste episódio maravilhoso. Olha, não acabou e eu já estou com saudades, devo dizer. Não teve tempo da gente falar sobre quase nada aqui. A gente bateu muito papo, mas efetivamente a gente botou muito pouco livro em cima da mesa. Então já deixo o convite aberto aqui pra vocês voltarem no próximo programa pra gente continuar esse papo e falar sobre outras paradas também, mas esse papo pra mim precisa continuar porque é muito carinho, muito amor, muita história envolvida aqui. Então eu queria agradecer a vocês dois, tanto a Zé quanto o Gruntar. Obrigado. Esses caras são os monstros da internet na matéria do RPG e entre outras coisas, mas quando se fala de RPG, se você não conhece, não acompanha o Azecos e o Gruntar, você está errado. Tá? Você está errado. Você precisa agora entrar na postagem, clicar no link, segui-los em todas as redes, acompanhar o trabalho deles, tanto no Twitch quanto em suas páginas pessoais, sem contar em eventos que eles estão fazendo aí pelo Brasil todo, não agora que é época de quarentena, mas quando a gente voltar a uma situação mais estável, eles estão por aí. Azecão, últimas palavras aí, última lembrança rápida de alguma coisa, uma menção honrosa que não pode deixar de passar nesse nosso primeiro episódio. Essa é a recomendação pro pessoal para conhecer o RPG chamado Fiasco. Sim. É um RPG inspirado em filmes de grandes golpes que dão muito errado. Ele é um RPG sem mestre. Na verdade, todo mundo mestra, cada um no seu tempo. Então é uma história que é construída coletivamente, onde não tem um único condutor da história. Ele tem em português, ele é editado pela Retropunk aqui no Brasil. De vez em quando não tem disponibilidade de livro físico, mas certamente tem o PDF para você baixar. Ele é um jogo que em 3 horas você faz uma sessão completa, né? É sempre one shot, não existe campanha de Fiasco.
Fiasco, e ele é um RPG por ter essa característica de improviso, você joga, cria personagem na hora, joga na hora, a história surge na hora, ele ajuda muito a desenvolver roleplay, capacidade de improviso, quem é mestre vai poder perceber no seu nível de condução dos jogos de outros RPGs a influência de ser posto à prova no Fiasco. Então deixa essa menção honrosa aí, que eu acho que é um sistema diferente e que é muito divertido de se jogar. Cara, só na criação do personagem do Fiasco, a cu já cai da bunda, assim, de tão diferente que é. É uma parada... Eu acho que o Fiasco como um todo, ele é uma obra que merece uma pesquisada de qualquer um, porque ele é muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. Eu mencionei da criação dos personagens, mas a aventura por si só também, ela... Cara, tudo é muito maluco. Chega a ser maluco, cara, o Fiasco. É maluco, assim. E é irado de jogar. É irado de jogar. Teve um camarada meu, o Ricardo Malens, cara, que chegou a fazer uma aventura, uma expansão pro Fiasco, que foi publicada lá na Retropunk também, que são os 300 picaretas. Jogamos isso no meu canal, o Gruntar participou dessa mesa, foi o jogo mais maneiro que a gente já teve de Fiasco no meu canal. Olha aí que maneiro, cara. Eu conheci o Malens na World RPG Fest aqui em 2015, se eu não me engano. Porra, que maneiro, cara. Velho, esse jogo tá lá no canal do Azelfos, quem quiser assistir, é muito maneiro, cara, de assistir. Eu tava incontrolável nesse dia aí, maluco. Olha que maneiro, cara. É verdade. Pô, que foda. O nome do jogo, né, que é o 300 Picaretas, ele é um playset, né? O Fiasco você tem um conjunto de regras básicas, tem no livro, mas você joga em qualquer tipo de cenário que as pessoas criam. Eu mesmo criei deixei lá pra download num site que condensa vários playsets, e o 300 Picaretas ele se passa em Brasília, e ele tem uma mecânica que ele chama que no final do jogo você tem que batizar o jogo com o nome de operação como os nomes das operações da Polícia Federal. Então a gente deu o nome pro jogo de Operação Caldo de Cana. Então procura lá no meu canal Operação Caldo de Cana, que é muito divertido. Olha só, o link vai estar na postagem aí, galera, pra facilitar vocês a chegarem lá. Cara, que maravilha. E você, Gruntar, sua última aí menção honrosa rapidinho nesse finalzinho. Então, menção honrosa de jogo, assim, eu não sou um cara que variou muito nos RPGs. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma gama gigantesca de RPG pra galera jogar. Tem várias editoras, um monte de coisa em português. Eu acho que tem pra todo mundo. Mas eu vou deixar aquele alô pra galera que às vezes tá conhecendo aí o jogo, quer assistir um RPG. Eu e o Azecos, a gente faz muito disso. A gente faz normalmente online, mas tá tudo no YouTube. Então se vocês quiserem assistir campanha, de verdade, assim, do jeito que a gente jogava na mesa, a gente faz online, mas tem todos os elementos. Tem o canal do Azecos, tem o meu, a gente tem aí um monte de campanha. O Azecos tem o Rolo Dado, eu tenho Sombras da Guerra, tenho a Aventura dos Streamers, tenho muita coisa lá. Então se a galera quiser curtir, quiser assistir, quiser conhecer um pouquinho mais de como é que joga RPG da raiz mesmo, pode assistir nossos canais aí que você vai ter uma boa ideia. Só pegando um gancho no que o Gruntar falou, né, deixar o convite pro pessoal, tanto no canal do Gruntar quanto no meu, além de jogo, tem também vídeos falando sobre narração, sobre dicas, sobre situações específicas de jogo. Então procura lá que tem bastante coisa pra quem quer começar a jogar, isso que é importante. Maneiro. Ó, tá tudo na descrição, é só você chegar e entrar, porque infelizmente estamos chegando nos últimos segundos deste barco maluco, onde falamos sobre os RPGs do fundo do nosso coração. Azecos, Gruntar, muito obrigado, cara, pela participação, foi excelente. Vocês que ficaram até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela parceria. Nos vemos num próximo programa e valeu!